Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, paramos o último vídeo na correria, né? Para não cortar automaticamente. Estávamos no exercício 23, né? Haverá formação de um precipitado de cloreto de prata quando 200 ml de nitrato de prata, que é um sal solúvel nessa concentração, e 800 ml de cloreto de potássio, que também é um sal solúvel nessa concentração, forem misturados. Considere a dissociação completa dos sais solúveis. Então, o KPS do AgCl é 1 vezes 10 elevado a menos 10. Olha, as concentrações são bem baixinhas, né? Então, nesse caso, esse exercício também vai ficar para casa, tá? Vai haver diluições, né? Porque eu estou misturando 200 ml de um com 800 ml do outro, ou seja, a solução resultante dá 1 litro, dá 1000 ml, né? Então, com concentrações bem baixinhas, né? Então, essas concentrações vão cair ainda mais. A pergunta é, vai haver precipitação? Quando eu faço todo aquele cálculo que a gente aprendeu, né? O valor de QPS, que é a multiplicação da prata vezes a multiplicação do cloreto, dá 1,6 vezes 10 elevado a menos 11, que é menor do que o valor do KPS. Portanto, não haverá precipitação. Tanto a prata quanto o cloreto vão ficar em soluções, porque não atingiram o grau máximo que a solução aguenta. Certo? Tudo bem? Então, esse aí vai ficar para casa também. 24. Esse daí o tio faz questão de fazer com vocês, porque ele é meio como um preâmbulo para o nosso próximo item, tá? Então vamos lá. Considere uma solução de nitrato de cálcio, que está nessa concentração, que é 10 elevado a menos 4 mols por litro, e a essa solução é adicionado vagarosamente, né, carbonato de sódio, na forma sólida mesmo, para não haver deslocamento de volume, até o início da precipitação do carbonato de cálcio, que é um sal insolúvel, cujo KPS é 9 vezes 10 elevado a menos 9. Perguntinha, né? Calcule a concentração mínima de carbonato necessária para iniciar a precipitação, tá? Então aqui é um pouquinho diferente, né? Vamos equacionar aqui para você ver, né? Vamos lá para a folhinha para você ver o que é que o camarada tá questionando. Então tá lá. Eu tenho aqui no exercício 24 uma solução que ele nem disse o volume, né? Nem disse o volume. É uma solução de nitrato de cálcio. Certo? Ele está na forma aquosa. Esse daqui é um sal solúvel. Ele preparou uma solução de concentração bem baixinha. 10 elevado a menos 4 mols por litro. Se eu tenho 10 elevado a menos 4 mols por litro de nitrato de cálcio, quanto que eu tenho de concentração de cálcio? A minha concentração de cálcio é 10 elevado a menos 4 mols por litro. Né? Porque 10 elevado a menos 4 mols por litro é a concentração do sal inteiro. Né? Por consequência, eu tenho, né, como esse sal, quando eu jogo ele em água, ele se dissocia plenamente. 1 mol desse sal vai gerar 1 mol de cálcio mais 2 na solução e 2 mols de íon nitrato na solução. Portanto, a concentração de nitrato, que é o íon espectador, que não nos interessa aqui agora, é o dobro de 10 elevado a menos 4, que é 2 vezes 10 elevado a menos 4 mols por litro. Certo? Mas o que importa aqui para a gente é o cálcio. A concentração de cálcio nessa solução aqui é 10 elevado a menos 4 mols por litro. Aí ele está dizendo que está com uma colherinha jogando montinhos, né? Vagarosamente está jogando montinhos de carbonato de sódio, Na2CO3. Né? O Na ele é espectador, vamos ignorar ele, vamos pensar só no CO3 menos 2. Tá? Então, ele está jogando aqui, ó, íon carbonato na solução. E aqui na solução tem o cálcio. O nitrato eu não vou desenhar porque é espectador. Tem o cálcio aqui na forma mais 2, né, dissolvido e dissociado.
que acontece, gente? O carbonato, né, ele vai reagir com cálcio. Ou não. Se atingir o KPS, ele vai começar a jogar para baixo. A pergunta é, qual é a quantidade, qual que é a concentração de carbonato, qual que é a quantidade em mols por litro que eu tenho que jogar aqui de carbonato de modo a começar a precipitação? Né? No começo eu vou jogando carbonato, o carbonato vai ficando em solução. Né? Por quê? Porque por enquanto as concentrações são baixinhas no início. Né? No início que eu estou jogando bem vagarosamente, as concentrações são muito baixinhas e aí não atinge o KPS. A pergunta é, qual que é a quantidade desse que eu utilizo para fazer jogar para baixo o comecinho? Né? Isso é muito importante, gente, para o próximo item, que a gente vai trabalhar precipitação seletiva de metais. Né? Por quê? Porque a ideia é precipitar um cara de cada vez. Para isso eu tenho que saber a quantidade exata para começar a precipitação de um metal, depois a quantidade exata para precipitar um outro metal. Isso vai ser muito importante para a química analítica qualitativa, porque quando eu tenho, por exemplo, uma mistura de vários metais, metal X, Y, Z, né? A ideia qual que é? É ir jogando devagarinho montinhos de agente precipitante, de modo a primeiro precipitar o metal X, né? Depois precipitar o metal Y e depois precipitar o metal Z. Né? Isso é fundamental para separar um do outro. Né? Na química analítica qualitativa é fundamental a gente trabalhar com o conceito de separação. Né? Daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor. Por isso que eu faço questão de resolver esse exercício 24, porque ele é um preâmbulo para o próximo item. Beleza? Então, muito bem, essa é a perguntinha. Ele quer saber qual que é a quantidade de carbonato em termos de concentração, que vai ser qual que vai ser a quantidade que eu vou ter que colocar para começar a precipitação. Muito bem, para isso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso imaginar que houve o comecinho da precipitação, a formação do primeiro cristal, né? E aí aqui eu vou ter um equilíbrio químico entre o carbonato na forma sólida. Aqui, ó, ele está na forma de carbonato de cálcio sólido, em equilíbrio químico com o carbonato mais 2 e... Ai, caramba, olha o tio fazendo. Carbonato sólido em equilíbrio químico com o cálcio mais 2 aquoso, mais o íon carbonato aquoso, certo? 1, 1, 1. Muito bem. Então, esse é o equilíbrio químico que vai ocorrer aqui, ó, quando eu tenho a formação do primeiro cristal de carbonato de cálcio, que é isso que ele está perguntando, né? Qual que é a concentração que eu boto aqui de modo a começar a precipitar? Então, quando começou a precipitar, eu dou um zoom aqui, ó, o que eu enxergo é esse camarada o tempo todo se decompondo e esses dois camaradas o tempo todo se chocando e formando numa situação de equilíbrio. Então, é essa a imagem, essa é a fotografia que nós temos. Então, botei ela aqui, ó. Para essa reação química, existe um KPS, que é igual a concentração de cálcio mais 2, elevado à primeira potência, vezes a concentração de carbonato menos 2, elevado à primeira potência. Vamos continuar aqui a brincadeira. O KPS é igual a concentração de cálcio mais 2 elevado à primeira potência, vezes a concentração de carbonato menos 2 elevado à primeira potência. A minha pergunta é, qual que é a concentração que eu tenho que botar de carbonato, aqui com a colherinha, de modo a começar a precipitação do cálcio? Ora, a quantidade que eu tenho que colocar é uma certa quantidade que, multiplicado com a concentração de cálcio que eu já tenho, atinge o KPS.
O KPS eu tenho, é tabelado. O problema me informa que é 9,0 vezes 10 elevado a menos 9. Isso aqui representa a multiplicação dessas duas concentrações, que é a quantidade máxima que a solução aguenta. A concentração de cálcio eu já tenho, né? A minha solução tem uma concentração de cálcio na ordem de 10 elevado a menos 4 mols por litro. Então isso aqui, ó, 10 elevado a menos 4 mols por litro é a concentração de cálcio que eu já tenho lá na solução. Qual que é a quantidade de carbonato que eu vou adicionando devagarinho, de modo que essa multiplicação entre essa quantidade de carbonato elevado à primeira potência vezes isso, dê isso. Simples, né? Uma continha bestinha, né? Então a concentração de carbonato é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 10 elevado a menos 4. A concentração de carbonato é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro. Que eu consigo converter para gramas se eu quiser, mas não é o propósito aqui, né? Então essa daqui, ó, quando eu atinjo 9 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro de carbonato, eu atingi a saturação, porque esse valor vezes esse dá exatamente o KPS, né? A primeira graminha a mais de carbonato, a primeira quantidade pequenininha de carbonato que eu jogar vai levar cálcio para o fundo. É isso que a gente acabou de descobrir aqui. Certo, gente? Muito bem. Então, resolvemos o exercício 24. Vamos avançar no conteúdo. Vamos lá. Vamos lá que eu quero terminar o conteúdo agora. Não agora, mas em breve. Vamos lá, vamos avançar. Resposta 9 vezes 10 elevado a menos 5. É isso? É isso. Muito bem. Vamos para o item 13, então. Precipitação seletiva. Só que nós vamos fazer isso no próximo vídeo, certo? Esse vídeo eu vou parando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima.